Fala Dev, esse é um vídeo resposta do projeto Card com HTML mais CSS, na qual me perguntaram em como dispor mais elementos em tela. Nesse projeto aqui eu fiz apenas uma única linha com 3 cartões e a dúvida era como dispor mais elementos, ou seja, como colocar, por exemplo, uma disposição 3x3, totalizando aqui 9 cards em tela. Então eu resolvi criar esse vídeo resposta para mostrar aí algumas configurações do CSS. Antes de aplicar lá no projeto, eu criei esse pequeno exemplo, a minificação do problema, para a gente tentar entender como é que funciona a configuração do CSS. Então temos aqui já esses 3 blocos numerados, 1, 2 e 3, com a cor verde, só para exemplificar como se fossem os cartões, e eles estão aqui dispostos em linha, tudo bem? Indo aqui para o nosso CSS e HTML, temos um exemplo bem simples, que são apenas 3 divs. Inclusive, ele está aqui numerado, como está lá na tela. E eu criei aqui uma classe chamada Box, apenas para a gente referenciar essas divs. E não tem nada envolto dela, elas são filhas diretas da tag body, como vocês podem perceber. Ou seja, a tag body é quem abraça essas 3 divs, tá bom? E eu fiz o CSS internamente aqui mesmo, como é algo bem simples. O que precisamos observar, primariamente, é o seguinte. Essas 3 divs, elas estão aqui lado a lado. Então, quem é o pai dessas divs? Como já foi observado, a tag body. Por que a tag body está dispondo aqueles elementos em linha? Se a gente observar aqui, em body, o display está com flex. Esse flex aqui é de flexible, né? Então estamos trabalhando com um layout flexível. E por padrão, existe uma segunda propriedade chamada flex direction, que dita a orientação de como os elementos vão se dispor. Ou seja, vão se dispor em linha ou em coluna. Vão estar dispostos ali na horizontal ou na vertical. Por padrão, flex direction aqui, ele é em row, ou seja, em linha. Ele fica na horizontal. Se a gente quisesse modificar isso para coluna, a gente precisaria colocar aqui o flex direction e setar aqui a propriedade column. Se a gente atualizar a tela, olha só, agora ele muda para uma disposição vertical, ou seja, em coluna. Então, o segredo todo está aqui no display flex e nessa propriedade flex direction. Eu vou apagar ela por enquanto. E aqui eu vou replicar para a gente observar o seguinte, tentando simular como se fossem aqui as 3 linhas que eu quero colocar os 3 cartões, 3x3 lá na tela. Se eu salvo isso, olha só o que acontece. Temos aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beleza? Ok. Agora, como é que eu faço para colocar isso um abaixo do outro, né? Como você pode observar, essas divs, todas elas, as 9, estão sendo abraçadas pela sua tag py, que é body. Então, qual é a estratégia que a gente pode utilizar aqui? Criar uma nova div que encapsula cada uma dessas outras 3 divs, ficando, então, 3 seções, que inclusive eu posso nomear, criar uma classe aqui para cada uma delas e chamar de section, por exemplo. Então, temos aqui a classe section, que vai referenciar, então, essas seções, simulando aqui essas linhas. Então, são 3 linhas. É claro que eu só nomeei a classe aqui, né? Se eu salvo isso e volto aqui para o nosso projeto, olha só. Temos agora uma nova disposição. Por que aconteceu isso? Perceba que eu coloquei uma div em volta de cada uma das outras 3 divs, correto? Então, por padrão aqui, como não tem nada especificado, esses elementos vão ficar em bloco, ou seja, um abaixo do outro. Como você pode observar, temos o número 1, o número 2, o número 3, e eles estão um abaixo do outro. Para que a gente altere isso e coloque em linha, a gente já viu essa propriedade. É o flex com o flex direction em row, que já vem por padrão. Então, eu só vou criar mais uma propriedade aqui, section, para setar essa classe e falar que o display dessas seções é flex. Então, o flex vai ser aplicado tanto para essa section, quanto para essa, quanto para essa.
E por padrão, a disposição dos elementos é em linha, certo? Então, se eu salvo isso agora e atualizo a página, perceba que os elementos agora estão um ao lado do outro, porque a propriedade FlexDirection é em linha por padrão, tá bom? Agora, o que está faltando aqui? A gente já configurou as nossas linhas, elas estão aqui com a disposição que queremos, porém, elas precisam estar uma abaixo da outra, correto? Então, quem é a tag Py agora? Percebe que a tag Body é a tag Py das seções e não mais diretamente desses boxes aqui, né, dessas divs. Então, agora a gente precisa setar lá no Body, né, se vocês lembram, temos aqui o Display Flex, que por padrão, o Flex Direction é em linha, ou seja, é essa propriedade aqui, só que o que queremos é que ele fique em coluna, então vamos setar para coluna. Se eu salvo e atualizo a tela, olha só, agora está de forma correta. As 3 linhas com os 3 cards, um abaixo do outro. Percebeu? Então, só a título de curiosidade, eu vou alterar aqui a propriedade de column para row, que é em linha. Vou atualizar a página. Olha só, as linhas foram dispostas aqui, uma ao lado da outra. E se eu apago essa propriedade aqui, lembra que eu disse que por padrão FlexDirection é row, é em linha? Então não importa se eu oculto aquela propriedade, que o comportamento vai ser o mesmo, ó, mesmo que eu atualize a tela. Só que para o nosso projeto, a gente quer que o FlexDirection seja em coluna para dispor, então, os 9 cards, um abaixo do outro ali, na sequência, criando, então, esse grid 3x3 com os 9 cartões, tá bom? Bem, visitando, então, o nosso projeto, que é aquele projetinho que já foi publicado, temos aqui aquela mesma situação. Os cartões aqui são essas divs e elas são filhas diretas da tag Body. Percebe? Então, eu já deixei implementado o projeto 3x3. Eu vou só alterar aqui a branch. E olha só. Então, temos aqui o projeto original, que era apenas 3 cartões em uma única linha. E agora, o projeto em grid 3x3, dispondo, então, as linhas uma abaixo da outra. E voltando aqui para o código, temos aqui praticamente o mesmo exemplo anterior, com aqueles blocos que eu deixei para ilustrar. E aqui, ó, temos as seções, só que envolvendo aqui os 3 cartões. Temos mais outra seção, que é a segunda linha, e a terceira e última seção envolvendo os últimos 3 cartões. E se a gente vasculhar aqui o código CSS, perceba que temos aquele mesmo display flex, setando o FlexDirection para coluna, porque queremos uma linha abaixo da outra, e a seção dispõe os cartões um ao lado do outro. Então, por isso que utilizamos aqui a seção com o display flex. Perfeito? Bem, espero que tenha ficado claro sobre essa configuração usando o display flex do CSS. E caso você queira baixar esse projeto, basta acessar o GitHub da Tricodando. E aqui nesse select você altera de main para column 3x3, que é a segunda versão que eu fiz com esse grid de 3x3. Selecionando aqui essa branch, você pode ir aqui em Code e fazer o download aqui, ó, do projeto. Perceba que baixou. Eu já tenho ele baixado, inclusive, que é justamente esse mesmo projeto que está aqui em tela, tá bom? Então, ficamos por aqui com esse vídeo resposta. Espero que tenha sanado aí as dúvidas do pessoal aí da comunidade. E no próximo vídeo resposta, eu vou trazer aqui a automatização desse carrossel de Natal, que eu fiz em dezembro, mas o slide só passa ao clicar com o mouse. Então também me perguntaram como fazer isso de forma automática, e eu espero explicar isso em um próximo vídeo resposta, que eu vou publicar em breve. Então, clique no sininho para se manter atualizado, inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixe o like aí, caso esse conteúdo foi útil para você. Valeu, Dev, até a próxima!